Vishnu e as Lokas. Está aqui outra imagem de Vishnu. Também achei belíssima, por isso que eu troquei a imagem. Vishnu criou muitos demos. E mesmo entre as disputas da Trimurti deles três, ele tinha um comportamento distinto. E a cada nova geração surgiam demos melhores. Lembra que eu falei sobre isso? Eles têm um melhoramento sutil, suave, pequeno, mas que é melhor. Por isso, novos demos, como a gente vai ver ao longo da caminhada, não somente hoje, mas em muitas aulas e palestras, eles surgem diferentes. Vishnu não se submeteu nem a Brahma, nem a Shiva, por isso que ele era tido como o liberto. Essa distinção de Vishnu chamou a atenção até de Brahma. Para melhor convivência entre eles, eles dividiram o universo em reinos, moradas, genos ou lokas. Todos esses nomes vocês vão encontrar nas diversas bibliografias e até nas mitologias, que não vão falar somente de lokas, tá? E as gerações de clones e demos habitavam uma loca, um local desse. Eu já vi bibliografia que fala, inclusive, que é planeta, que é mundo. Ok. Ou um conjunto de locas. E eu já dei um exemplo para vocês de um desses conjuntos de 10 ou 12 locas, que é o Olimpo. Lembra? Tem uma palestra só sobre isso. De Brahma foi gerado Urano, de Urano foi gerado Cronos, e de Cronos foi gerado Zeus, para vocês verem como é que é a geração desses seres. Lembrando que Zeus já é um demo diferente, lembra? Lembra? Zeus é o quê? Demo Biol. Demo Biol. Do Demo apareceu o Demo Bio, do Demo Bio apareceu o Demo Biol. Zeus é da última geração desses seres Demo Biol. Eu explico essa parte no clube de membros, mas já venho soltando para vocês aqui várias dessas informações que eram para estar só lá, mas acabou vindo parar aqui também. Eles três estabeleceram um jogo de disputas para organizar, que eles chamaram de Lila. É um jogo de disputas que, de alguma forma, essa Lila organizava a Trimurti através de regras. E a Lila durou até 2015, 2016, porque as disputas terminaram, mas já vai entender mais à frente por que elas terminaram, né? A Tridev. Isso aqui não tinha na palestra original do Ovo Cósmico, tá? Do Ovo Cósmico. E a Tridev, que está aqui até humanizada, ó. A Tridev não é assim, tá, gente? São 3 imagens de humanos aqui. São tidas como as deuses da Tridev. Na verdade, olha só, a Tridev nem existe como Tridev. Existem esses seres, mas elas não são o que a gente acaba caracterizando. Por quê? Com a caracterização da Trimurti como masculina, que é algo nosso, é um romantismo do ser humano, nem mesmo a Trimurti é masculina. Se você olhar para algumas imagens que tem por aí, principalmente de Shiva, mas sobretudo de Brahma, sobretudo de Vishnu, parece menina. Até a imagem que eu trouxe aqui, se você olhar um pouquinho atrás do slide, é... Por quê? Porque eles não têm essa característica de gênero. Então, como se humanizou a Trimurti, se colocou a Tridev, se criou uma Tridev como sendo feminina. Assim surgiu a ideia da Tridev. Mas é uma necessidade da humanidade. E assim, na mitologia hindu, essa ideia fez surgir as esposas da Trimurti. Eu trago isso para você poder ver também que, apesar de eu abraçar as mitologias, é claro que da mitologia tem uma humanização, um romantismo. Eles fazem, às vezes, você pensar que tudo aconteceu aqui na Terra, quando aconteceu no Brahmaloka, quando foi numa outra faixa de realidade, quando foi numa faixa temporal paralela. E aí aparecem Parvati, Lakshmi e Saraswati. São energias, consciências que foram humanizadas. Shakti é a energia criadora da Tridev. Então, há uma energia criadora de um grupo de seres, que não é esposa da Trimurti. E de muitas outras figuras similares, como Durga, que é muito famosa. Essa Shakti, ela é destruidora.
assim como é destruidora a energia de Shiva, o reciclador necessário. Na mesma lógica, Avatar, na mesma lógica dos avatares, de destruir sem raiva ou sem contrair karma, cumprindo o tal do Dharma, que eu explico numa palestra só sobre isso. Então vamos entender os números ali para não ficar bagunçado. Ó. Shakti também é tida como a mãe do hinduísmo, a força suprema e a rainha de Shiva. Todas elas são designações de Shakti. Aqui, a rainha de Shiva é mais uma humanização, uma necessidade. Você vê como é que aqui as informações se misturam, né? Porque se você tem 3 esposas para os 3 da Trimurti, como é que nós temos uma rainha de Shiva que é a energia criadora das outras 3? Porque não é esposa, não é rainha. Percebe que a relação é outra, mas a gente precisou humanizar, tá? E o número 2. Quando eu falo de energia destruidora e eu falo só de Shiva, é claro que essa visão aqui da Ariana hindu é uma visão shivaísta. Ou seja, dentro do próprio hinduísmo, dentro da própria mitologia hindu é uma coisa, hinduísmo é outra, tá? Eles têm umas preferências. Então, tem alguns lá que são tendentes a Vishnu. Outros são tendentes a Brahma. Outros a Shiva. São os shivaístas. Tá? Os seres demos, que eu já venho falando há algum tempo, tá? Seres demos melhores que os clones. Demos são menos robotizados que os clones e possuem uma condição da metamorfose que a gente está vendo há mó tempão, né? Há tipos distintos de demos. Demo bio, demo biol, registrados nas muitas civilizações do passado. A gente vem estudando isso, né? Esses cidadãos, esses seres, estão registrados em muitas bibliografias, não somente mitologia. Mas nem clones, nem demos possuem uma razão filosófica apurada. Só quem possui razão filosófica apurada é você, humano adâmico. Com um zeitgeist de difícil compreensão ao humano comum. O zeitgeist, que eu já expliquei, é do alemão, significa o espírito de uma determinada época, ou as ideias, os conceitos, tá? A Trimurti e demais deuses. Por que tem mais deus do que a Trimurti? Eu já falei para vocês, Apolo, o próprio Zeus, vários deles se tornaram deuses de vários locais e religiões e épocas. Sofrem para se comunicar com os demais seres da criação. Já falei sobre isso, e olha a comparação que eu faço aqui. Ó. Hoje, nossos espíritos e almas têm essa dificuldade com nossos fractais 4D, 5D e 6D. Para isso que eu solicito você se limpar e abrir os acessos. Para que você, fractal, fale com a sua alma. Para que a sua alma fale com o seu espírito fale com você. Para que você, acessando os níveis acima, você possa receber informações como essas. Como é que se faz isso? Respirando, meditando. O Buloka ou o Nebadon. Com a Lila, que a gente viu a regra da Trimurti, estabelecida no Brahmaloka, em Nebadon ou Buloka, se dava apenas a geração de estrelas e elementos químicos complexos. Estamos longe do momento atual, tá, gente? Então está aqui só uma imagem ilustrativa de uma geração de estrelas. O primeiro elemento foi o hidrogênio. E ele dura até hoje. Enquanto houver hidrogênio, haverá estrela sendo criada e não há fim próximo. Tá? Só na terceira geração de estrelas surgiram o quê? Os elementos químicos mais complexos que compõem hoje o que a gente chama de 4D. Isso levou cerca de 5 bilhões de anos. Após 7 bilhões de anos do Brahmaloka, os seres notaram que esse Brahmaloka estava em colapso. E a Trimurti decidiu criar Morrinsu. Aí entra aquela palestra que eu falo sobre o projeto Talme, que eu explico isso aqui em detalhes, e no clube de membros eu venho me aprofundando nisso de uma outra maneira. Com o Morrinsu, teve início o projeto Talme, surgindo os seres biológicos.